Oiê, tudo bem? Muito bem-vindo a mais o Café com Pérola. E hoje é a continuidade do assunto que nós estamos falando, né? Desde segunda-feira. Então, episódio 3 dessa série de quando a sua rotina muda, como organizar a sua vida. Então, empreendedora, mãe, mulher, esse vídeo é para você. Meu nome é Paula Mello e por aqui eu falo sobre empreendedorismo feminino e falo sobre planejamento estratégico. E o Café com Pérola é um momento onde eu divido os meus pensamentos, divido aquilo que me ajuda, técnicas, ferramentas que me ajudam a organizar a minha vida e equilibrar os pratinhos que a gente precisa equilibrar e ainda assim empreender e ter sucesso, né, com o nosso empreendimento. Hoje está um pouquinho diferente, porque você está me vendo aqui com a Bíblia e eu quero dividir com você um texto em Provérbios, no capítulo 16. A gente falou sobre quando a rotina muda, como a gente faz, como se organiza, né? Ontem eu trouxe aqui seis visões que você precisa ter dentro desse novo ambiente, né? O que você precisa fazer, como organizar, como você se situa. E Deus me incomodou para dividir com vocês algo que eu pratico como primordial, na verdade, né? Se eu fosse reorganizar os vídeos, a fala de hoje seria no primeiro capítulo, porque uma das coisas que eu faço ao Senhor é pedir sabedoria, né? É pedir visão e pedir que Ele esteja comigo, para que eu possa enfrentar a nova jornada e que não seja pesado, que não seja algo que venha conturbar o meu coração. E a palavra aqui diz assim, em Provérbios 16, o coração do homem, a minha versão é diferente, a minha versão diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Em algumas versões vão estar dizendo, o coração do homem faz planos, mas é de Deus que vem a solução. Existem versões diferentes. Mas o que essa palavra quer dizer? E eu quero compartilhar com você o que eu faço, né? Muitas das vezes a gente tem diversos planos, a gente determina diversas coisas e existe planejamento, né? Eu sou a pessoa que falo de planejamento estratégico. Para mim, planejar, organizar é fundamental. Mas existe uma coisa, na verdade, existe um Deus a qual me faz dobrar diante de todas as perfeições, de todas as técnicas, de todas as ferramentas, a boa e poderosa mão desse Deus, o respeito e o temor que eu tenho por Ele, a fé inabalável que eu construí ao longo da minha jornada cristã com Ele, me faz abrir mão de todas as ferramentas, de toda a sensatez humana para viver o sobrenatural para o qual Ele me chamou. E hoje eu quero te convidar a você entregar a sua vida a esse Deus e deixar que Ele governe sobre tudo, principalmente sobre você. O coração do homem pode fazer muitos planos, mas se Deus não estiver pronto para abençoar, estiver pronto para deixar realmente acontecer, se dele não for a vontade suprema, se ele entender que você não está preparada, que talvez isso acontecer vai ser pior, ele muda o curso. O sim vira não, o não vira sim, a porta que estava fechada é aberta, a porta que estava aberta é fechada, porque nele contém toda a sabedoria, porque ele é a sabedoria. Eu aprendi ao longo da minha estrada, quando principalmente as coisas deram errado, a entender que a entrega do controle é total, sabe? A entrega do controle das nossas vidas para o Senhor é uma entrega sem preocupação. Você entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, por mais que o seu coração faça planos, por mais que você queira
organizar, que você queira preparar, que você tenha desenhado uma forma, as coisas podem estar acontecendo de outro jeito. O que você planeja não acontece do jeito que você quer. O que você sonha, você não consegue executar. O que você sabe, você não consegue fazer do jeito que você sabe. E você não entende, você não sabe por que tá assim, por que as coisas não estão fluindo, por que as coisas não estão do jeito que você planejou, por que nada sai nesse plano. Talvez está faltando simplesmente você dobrar os seus joelhos e perguntar para o Criador do universo: o que o Senhor quer de mim? Quais planos o Senhor quer que eu tenha? Qual é a direção de negócio que o Senhor quer que eu tome? Qual é a visão que eu tenho que seguir? Eu decido empreender, mas como o Senhor quer me usar através desse empreendimento? Eu decido ensinar, mas como que o Senhor quer me usar através desse ensino? Eu quero enriquecer com o meu negócio, mas como esse negócio pode ajudar a outros? Como esse negócio pode fortalecer o teu reino aqui na terra? São perguntas chaves que farão você ser centralizada à vontade e o querer de Deus. E quando existe essa junção, e aí eu quero te citar alguns exemplos. Quando a gente vai lembrar uma das orações mais marcantes de uma mulher na Bíblia, que era estéril, que é Ana. Ana, todo ano ela pedia um filho. Mas teve um dia que ela fez um clamor diferente. Ela não só pediu. Ela pediu um filho e disse: se o Senhor me der esse filho. E aí existe um costume, né, de antigamente que o nazireu, né, eu posso estar aqui, eu espero que eu não esteja falando nada de errado, mas o meu pouco conhecimento de Bíblia, eu estudo bastante. Então, ali ela diz que a navalha não seria passada no cabelo dele, ou seja, não passaria a navalha sobre a cabeça dele. Ela estava consagrando a vida do filho dela, do único filho, que até então ela nem sabia se era possível ela ter. Mas ela pede um filho. E eu acho incrível a oração da Ana, porque Ana, quando pede um filho, ela descreve para Deus: eu quero um filho. Se o Senhor me conceder um filho homem. E muitas das vezes a gente pede, a gente quer, mas a gente só quer, sem fundamento, sem propósito, sem plano, sem futuro, sem um destino. Só quer. E quer alguma coisa, não especifica. Ana especificou: eu quero, se o Senhor me der um filho homem, eu irei dedicar ele à sua casa. E naquela época, aquela nação precisava de um profeta. E Ana estava dizendo para Deus: se o Senhor me der um filho, que, né, naquela época, hoje em dia já é importante ter um filho para muitas mulheres, isso é uma razão de vida, ser mãe. E naquela época era mais ainda, né? Porque a mulher que não tinha filhos, ela era desprezada pelo marido e desprezada pela sociedade. Porque o filho era tratado como uma riqueza, principalmente o filho homem. Então Ana pede um filho homem, e aí que eu acho que existe a junção, o segredo de quando você tá falando com Deus e, claro, com o seu coração sincero, de você conectar a uma ferramenta que Deus precisa ao que você quer. Ou seja, existe propósito na sua petição. Então, Ana pede um filho homem e diz: eu vou entregar ele à sua casa e ele será consagrado à tua casa todos os dias. Ou seja, eu te darei um profeta. Aí Deus estava precisando do quê naquela época? De um profeta. E aí diz que naquele mesmo período de tempo, né, Deus se lembrou de Ana. E ela veio, após um período, conceber
a Samuel. E ela voltou depois que ele desmamou e cumpriu o voto ao Senhor. E aquele menino cresceu perto de uma pessoa que ia ensinar ele a ouvir a voz de Deus, a decifrar quando Deus fala. E Samuel foi um dos grandes profetas que nós temos no Antigo Testamento. Ana não só fez uma petição que cumpria um desejo dela e dava um futuro a ela, porque a Bíblia ainda vai relatar que depois ela ainda teve mais outros filhos. Não só ela mudou o seu destino, porque Ana passava por humilhação. Penina, que era outra esposa, zombava dela por ela ter a madre cerrada. E não querendo fugir e trazer esse outro texto, mas eu quero te dar o exemplo para que você possa entender que talvez o que está faltando é você entender qual o propósito da minha empresa, qual o propósito da minha vida, qual o propósito da minha família. Deus, o que o Senhor precisa? Qual a ferramenta que o Senhor quer usar? Então, muitas das vezes a gente faz planos que são desconexos, estão desconectados daquilo que Deus realmente quer realizar nesse tempo. Porque somos egoístas e olhamos somente para aquilo que nos beneficia. Porém, quando você consegue conectar o que você quer executar e de todo o seu coração, com pureza, porque Deus ele vê a clareza, a verdade do nosso coração. Quando você consegue conectar isso ao plano maior do Senhor para aquele tempo, você recebe. Os seus planos dão certo. Aquilo que você planejou acontece. Então, quando eu leio Provérbios 16, que fala, o coração do homem faz muitos planos, a gente está fazendo plano o tempo todo. Mas nós somos tão pequenos que não sabemos nem se estaremos vivos daqui a um tempo, mas estamos projetando. Eu tenho um pensamento positivo, eu estou te falando de um Deus que domina sobre a vida e a morte. E a mão dele é que determina vida e morte. É para ele que eu estou dizendo que você tem que dobrar os seus joelhos e declarar para ele o que você deseja. Mas, ao mesmo tempo, dizer para ele é como se eu estivesse dizendo assim, Senhor, todavia seja feita a tua vontade, sabe? Né? A oração do Pai Nosso tem muito isso. Você fala, todavia seja feita a tua vontade, assim como na terra como no céu. Faz a tua vontade, o meu desejo é esse. Será que tem como, Senhor, com o meu negócio, o Senhor cumprir em mim como ferramenta para fortalecer o teu reino na terra? Será que através de mim pode sair coisas boas para que eu contribua para o crescimento do próximo? Não enriquecimento só meu, mas enriquecimento de todos que estejam comigo. Será que eu consigo trabalhar para a minha sociedade de forma idônea? Será que eu consigo dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Senhor, trabalhe em mim para que não somente a minha vida te louve, mas para que os meus negócios te glorifiquem, para que os meus passos te reconheçam. Vivemos um tempo onde estamos o tempo todo desconectados daquilo que realmente faria sentido para a nossa vida. Parece que é muito fácil a gente se perder e esquecer para o que fomos chamados. Eu costumo dizer, e eu vou compartilhar isso com você para você entender o quão profundo é. Uma das maiores culpas que eu carrego hoje é de ter, com o meu sonho, que era abrir a loja, ter participado outras pessoas e ter comprometido finanças que não eram minhas. E eu sei que todo mundo, a maior parte das pessoas fazem isso. Só que a minha preocupação é muito grande com o nome de Cristo. E eu sempre disse, Senhor, eu não quero envergonhar o teu nome. Que a palavra diz que ai daquele por qual... a palavra diz assim, é fato, né? É claro que pode acontecer. É algo que vai acontecer. Mas ai daquele
a qual trouxer vergonha para o nome de Cristo. Então, todos nós estamos passíveis de cometer erros. Só que, meu irmão, minha irmã, que você estiver me ouvindo, entenda que esse Deus, ele é tão justo e perfeito, que é como aconteceu com Davi. Quando Samuel vai lá e fala sobre o erro de Davi, Davi, na mesma hora, ele pede perdão. Ele cai ali em arrependimento. Passa um período, Deus diz, e Samuel traz a ele dizendo, olha, o pecado foi perdoado, mas a espada não sairá da tua casa. Esse é o Deus que nós servimos. Ele pode perdoar os nossos pecados, mas a consequência dos nossos atos sempre terão ali os seus resultados e o seu retorno. E é por isso o meu temor, porque assim como Deus me ama, Deus ama ao próximo, Ele ama você. E Ele é perfeito, Ele não cai em contradição, Ele não erra e não mente. Por isso, o dia de hoje, né, dando continuidade a esse episódio, eu quero te falar que antes mesmo de você fazer qualquer propósito, de qualquer plano, de você desenhar qualquer coisa, pergunte para Ele. Chama Ele para perto. Pede para Ele te dar orientação, sabedoria de como fazer, de como seguir, para que os seus planos não sejam frustrados. Porque quando nós chamamos a sabedoria, eu tenho certeza que a jornada ela é mais tranquila, ela é mais leve. Então, no dia de hoje, no Café com Pérola de hoje, eu quero dividir essa palavra com você que ardeu no meu coração, porque é como se eu estivesse escondendo alguma coisa de vocês e eu falei que esse episódio eu ia abrir exatamente como eu faço para me organizar, como que eu faço para estar à frente de tantos projetos e dar conta como mãe, como mulher, né, como filha. Então, tudo isso está conectado. Eu cheguei da consagração, que eu fui para a consagração hoje de manhã, então hoje de manhã não teve caminhada, não teve nada. Deixei meus filhos na escola e fui bem dizer o nome do Senhor naquela consagração, consagrar minha vida. E eu cheguei, ontem Deus já tinha me incomodado com isso, e quando eu cheguei, Deus me lembrou exatamente. Eu falei, eu preciso gravar sobre esse texto e compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. Eu espero que você tenha gostado desse café, que Deus fale mais ainda com você e que você consiga executar os seus planos debaixo da vontade soberana dele. Curte esse vídeo, deixa um comentário para mim e não se esqueça, compartilha, chamando mais empreendedoras para esse nosso café. Até amanhã!